Para a gente dar sequência, quando a situação é difícil, nem patrocinador poupa o São Paulo. São Paulo, a Blue terá que pagar uma dívida de 7,7 milhões ao São Paulo. Um patrocinador do São Paulo estava devendo o clube. Pelo menos não era ao contrário, né? Pelo menos não é caso de dívida do São Paulo Futebol Clube. A Blue Saúde reconheceu uma dívida de 7,7 milhões de reais com São Paulo em meio ao rompimento de contrato de patrocínio. O processo possui uma cláusula de confidencialidade, mas o UOL teve acesso à íntegra da documentação de confissão da dívida, na qual a Íntegra Assistência Médica S.A., responsável pela marca, reconheceu oficialmente o débito. Dinheiro entrando é sempre bom, né, Van? Mas, cara, até patrocinador devendo São Paulo tá devendo gente, aí patrocinador deve o clube. Que lambança, que situação que vive os bastidores, a diretoria do São Paulo, hein, mano? Ninguém tá salvando, né? Ninguém tá salvando. Cara, que situação. Mas pelo menos não é a gente, né? Mais uma coisa que a gente, né? E esse comentário do Paulo Nobre realmente foi incrível. Gostei muito do trocadilho com as cores. Que a Blue está no vermelho. Né? E assim, pô, nós precisamos de bons parceiros, precisamos de patrocinadores, mas precisamos realmente que sejam pagos os valores devidos, porque o São Paulo já não vive um bom momento. Ainda se ficar em dívida com a gente, tudo complica. E, cara, para você ver como que parece que realmente quando uma coisa dá errado, parece que muitas coisas vão aparecendo para dar ainda mais errado, né? O São Paulo eu assisti por completo hoje a entrevista do presidente Júlio Casares para a N Sports, né, para o jornalista Rodrigo Capello, e eu estava analisando um pouco da entrevista dele, fiz uma matéria até no Arquibancada com uma fala dele, que ele relata que o São Paulo, ele reconhece que o São Paulo teve erros, a gestão cometeu erros no ano passado, que acabaram, né, se acumulando e virou o que se tornou agora. Então, ele assumiu que a gestão cometeu erros, né? E assim, a gente sabe, muitos erros realmente foram cometidos, e esses erros eles vão interferindo ao longo dos anos, dos meses, e é muito complicado. E, enfim, mas é um ponto a se trazer, porque decisões tomadas ao longo dessa gestão tem feito o São Paulo chegar na situação de hoje. Não foi uma coisa que aconteceu semana passada, não, é uma coisa que vem se alastrando, né? E agora essa notícia de que estão nos devendo, a gente fica até impressionado que não é a gente que está devendo mais alguma coisa, porque a dívida do São Paulo já é grande e é uma situação complicada e realmente é um time que vai perdendo a credibilidade mesmo. Eu concordo com o que trouxeram aí no chat, o São Paulo vai acabar perdendo a credibilidade no mercado. Só que assim, a marca São Paulo Futebol Clube é gigante, tem um potencial imenso e enorme, basta saber gerir essa situação. Porque, assim, problemas de questão futebol, fases ruins, todos os times passam, independente. Os times que estão bem financeiramente, os times que estão mal, é óbvio que cada um dentro da sua realidade, mas fases dentro do futebol acontecem porque o futebol vai muito além do que se gere e acontece. O futebol, a gente sabe, tem muita mística, tem muita coisa envolvendo, mas hoje em dia o futebol ele é muito mais realista, ele é muito mais pensado. Você tem que ter bons parceiros, você tem que ter boa gestão, um bom scout, uma boa comissão, um bom elenco. Então tem realmente muito... É um acúmulo de coisas que vão acontecendo. E a partir de que você tem tudo isso andando, caminhando legal, quando um falha, você consegue estancar aquilo ali. Só que agora no São Paulo o que a gente vê é tudo se desabrochando de maneira ruim. Parceiro que está nos devendo, é o futebol não correspondendo dentro de campo, é a diretoria que a gente questiona aqui há muito tempo, então tudo vai se alastrando. Eu acho que agora o momento que a gente vive é muito difícil, Fê. Então, só que o São Paulo precisa entender realmente a sua importância no mercado. Eu acho que a equipe de marketing tem que fazer cada vez mais isso, mas quem vai dar importância para o São Paulo ter credibilidade, que sempre teve, é uma diretoria que consiga administrar muito bem os bens do clube para reduzir as dívidas e potencializar as oportunidades de mercado, não só com venda de jogadores, mas com tudo que o São Paulo pode oferecer. E vender jogadores de maneira que a gente considere, no mínimo, assim, que a gente tenha um retorno ok, que a gente possa aproveitar. Então, realmente uma administração que vem de anos. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter entendimento, para isso voltar para os trilhos, também vão muitos anos. A gente teve realmente o título de 2023, 2024, 2021, a gente teve o título do Paulista. A gente ficou feliz em todos esses títulos, mas sempre com uma preocupação. Parece que a gente nem consegue comemorar da maneira devida, porque a gente fica pensando racionalmente no futuro do São Paulo. E o futuro é preocupante, cada vez mais preocupante.
Então, agora a busca é por novos patrocinadores, novas formas do São Paulo arrecadar dinheiro, que não fique dependendo apenas de vender atletas e vender atletas a preços muito ruins. Exatamente, exatamente, Ivan. Até para a gente concluir a informação e também passar para o próximo, para a gente falar certinho, os valores devidos giram em torno de 7,7 milhões de reais. Desse valor, 7,3 refere-se à parcela de patrocínio em atraso entre maio e agosto desse ano, enquanto os outros 415 mil são correções e juros dessa dívida da Blue, como o Paulo Nobre falou, que a Blue está no vermelho.